quero dar boas-vindas, agradecer a presença de vocês aqui, né, dizer que a gente montou aqui uma sequência de conversas, né, falando desde a tecnologia, a importância da tecnologia da informação, por isso que esse banner está aqui, né, colocou uma discussão bem grande ontem de para que nós estamos fazendo esse tipo de conhecimento. Né, onde esse tipo de conhecimento vai influenciar em políticas públicas, onde isso aí vai refletir em atitudes que o produtor rural ou o proprietário rural vai fazer esse tipo de demanda da restauração. Se a gente não tem essa percepção muito claro, a gente não consegue saber por que a ciência, para quem que a ciência está trabalhando. Né, onde que esse resultado que está sendo discutido aqui vai refletir na vida das pessoas, lá na propriedade rural, e depois em cada um de nós, na hora que vai consumir esses produtos que estão sendo gerados nessas... O que cada um comeu hoje tem um reflexo de conservação de água, de solo e de biodiversidade. E a gente muitas vezes esquece da gente como consumidor nesse papel da restauração. Né, a gente que acha que isso é uma coisa que se discute em congresso. Então, por isso que, quando a gente montou essa sequência da importância do conhecimento, os desafios desse conhecimento fazerem parte de um programa de regularização, trazer essas práticas, né, esses exemplos de práticas nos diferentes biomas, o Renato está aqui, vai falar para a gente da Caatinga, Catarina da Amazônia, o Ricardo deve estar preso em algum lugar ainda aí, e o Ladislau vai discutir uma série de revisões bibliográficas que já foi também abordada há pouco, com a Letícia aqui, né? E amanhã, depois na sequência, nós vamos ter os avanços da semeadura direta, que vai acontecer ali na sala Tiradentes, né? Então, esse assunto nosso da restauração, que é o assunto de todo o evento, vai continuar, a gente vai passar lá para a sala Tiradentes. E amanhã, nós temos aqui, nessa sala mesmo, uma parte lúdica, de quais são os jogos, o que a gente tem para ajudar no conhecimento desse assunto, quais são os jogos que já existem, que pessoas já desenvolveram para conhecer melhor o que são os biomas e como é que a gente pode fazer a restauração. Tá? Isso vai acontecer aqui nessa sala amanhã, nesse mesmo horário que nós estamos. Então, rapidamente, já vou passar aqui a conversa para o Renato para contar para a gente da Caatinga. Obrigado, Renato, pela presença. Boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite do Felipe. É uma honra poder apresentar um pouco do nosso trabalho, mas também participar desse encontro. Eu acho que a gente veio para aprender bastante aqui. É sempre muito bem-vindo participar desses eventos. Deixa eu pegar aqui. Eu peço desculpa, eu estou com uma gripe. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses que ela fica gripada, mas ela pula na gripe. Eu pego a gripe dela, eu quase morro. Então, não sei se é normal isso, mas eu estou com a voz meio fraca, dor de cabeça, eu começar a tossir loucamente, a culpa é da Liz. Tá. Então, vamos falar um pouco de prática de restauração ecológica da Caatinga. Claro, não tenho a pretensão aqui de trazer tudo que já foi feito na Caatinga. Não é uma quantidade absurdamente grande, mas eu não tenho a pretensão aqui de trazer tudo. Então, se alguém aqui sentir desprestigiado, peço desculpa inicialmente por talvez não ter abordado o seu trabalho específico. Então, aqui a Caatinga, ela é o nosso bioma semiárido, com características interessantes de ter um rio que cruza sua região intermediária, cruzando sua parte, justamente a parte mais árida do bioma. Nessa imagem aqui, nós temos essa linha preta que cruza do centro ao norte e de leste a oeste, que é a obra da Transnordestina. E em azul aqui, a obra da transposição do Rio São Francisco. Elas estão aí para mostrar que, nesses últimos anos, houveram um grande esforço de obras públicas de grande vulto e que trouxeram por si só também desafios de recuperação e novos desafios frente à conservação e novos impactos no bioma que até então a gente não tinha. Essas obras estão
uma está andando, a outra está parada, mas o dia que elas estiverem funcionando a pleno vapor, espero que um dia isso aconteça, porque agora elas já existem, a gente tem que estar preparado para os impactos que venham a surgir. Como é que a Caatinga está hoje? Isso é um infográfico do MAP Biomas de 2017. Apresenta 61% da sua cobertura vegetal. Isso não significa que é 61% da vegetação em bom estado de conservação, muito pelo contrário, é 61% de cobertura vegetal, o resto convertido já em pastagens, áreas campestres. Dentro do que tem de Caatinga, a gente acredita que 45% a 50% do bioma ainda apresente suas características originais, mas é muito difícil ver isso. A Caatinga ela tem espaços abertos que você não sabe se por questões antrópicas ou por questões de solo ou de característica dela mesma. É muito difícil avaliar a Caatinga. A avaliação dela tem surgido muito mais forte nos últimos 10, 15 anos, muito em virtude do aumento de universidades naquela região, de centros de pesquisa, pós-graduações naquela região. Então, a gente vem descortinando um pouco como que a Caatinga ela se comporta e como que ela funciona. Mas ainda é um bioma ainda que está começando a ser estudado mais, como eu falo para os meus alunos, não podem mais ser citados. Não se sabe nada mais sobre a Caatinga. Isso já não é verdade mais. A Caatinga, para a recuperação, para a restauração da Caatinga, existem alguns desafios que todos os projetos que a gente vai citar aqui têm que enfrentar. Primeiro, a seleção de espécies. Como a gente não tem um conhecimento vasto sobre a região, falta para a gente ainda uma lista completa de espécies. A gente não tem uma noção muito boa da quantidade, da lista de espécies que a gente possa usar para modelos de recuperação. Então, ainda está em desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a gente monitora uma região de 6 milhões de hectares, temos inventariados 1.400 espécies, e pegando todos os trabalhos feitos, todas as citações feitas de 1920 até hoje, dá 1.100 espécies. Aí, quando você junta mais os trabalhos feitos nos últimos anos, isso aumenta um pouco, mas em 10 anos de projeto, a gente acrescentou 20% a mais de espécies para aquela região. Na Caatinga existem poucas experiências com sucesso e replicáveis para uma mesma característica de degradação. Então, você tem muito esforço de recuperação de pastagem, quer dizer, não tem muito, mas tem alguns esforços de recuperação de pastagem. Tem alguns esforços de recuperação de jazidas, mas eles não se falam entre si. Então, é difícil a gente pegar muitos exemplos que existem. O que tem na Caatinga é muito... pega seu exemplo de outro bioma e se aplica. E aí, se dá errado, se ajusta um pouco e é o que deu certo. Então, não tem ainda um modelo muito bem desenhado para essa região. Tentação de uso de espécies exóticas invasoras. Essa é uma tentação porque, eu não falei antes, até por conta do tempo, mas eu coordeno um núcleo de pesquisa na Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde a gente atua na recuperação das áreas marginais, nas áreas de empréstimo da transposição. E é muito comum a gente escutar, olha, tem uma espécie ótima para usar, aquela ali. A gente vai olhar uma algaroba. Tem uma espécie ótima para usar, olha como ela está fechando tudo, é espetacular. É nicotiana, uma espécie da Bolívia que invade loucamente o semiárido, principalmente as áreas degradadas. Então, tem uma tentação de usar espécies exóticas invasoras, e uma tendência à espécie de pelúcia. Como a gente não tem um conhecimento muito grande sobre a biodiversidade da região, é muito comum, e eu brigo bastante, assim, o pesquisador vai para o campo, ele vê uma espécie que cobriu ali 10 metros quadrados, ele vem para o laboratório e fala assim, achei a espécie. Aí o outro vai para o campo, acha lá um talude coberto, é ela. E nessa a gente vai, aí testa ela, testa aquela outra. A gente fez um esforço grande, sempre vamos dar chance para todas, né? Porque o meu ponto de vista é diferente do seu, então o que eu acho super bom não é para você. Então vamos dar uma chance igual para todas as espécies, para elas se destacarem através de seus atributos, e não através das nossas opiniões. Então a gente fez um projeto que eu vou comentar um pouco para frente. Então tem essa tendência de espécie de pelúcia, mas isso deve acabar com o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade. Como vocês devem saber ou imaginam, um déficit hídrico
grande. Então, esse é o mapa de aridez do Brasil. Então, basicamente, aqui é o limite até político do semiárido brasileiro. Então, no bioma, que é a área que o núcleo de pesquisa da Univasf atua, você vê que sai de uma área com aridez de 0,22 para aridez de 0,60. Então, sai de uma área quase árida para uma área subúmida. Então, tem uma heterogeneidade muito grande. Período chuvoso muito curto, o que limita muito o período de plantio. Então, se você quer plantar esperando que caia água, você tem 3 meses no ano. Aqui é Cabrobó, você tem aqui, não se enganem por o tamanho das barras. Aqui choveu pouco, aqui choveu muito. Não, aqui choveu nada e aqui choveu absolutamente nada. Então, choveu 80 milímetros, 120 milímetros, que a gente acha lindo, e depois chove 30, 20. Então, uma média pluviométrica de 340 milímetros por ano. Isso aí para... bem, eu sou sertanejo também, eu sou de Curitiba, mas estou morando 10 anos no sertão, então eu pego esse tempo nublado, é uma coisa que me assusta já. Eu não sei mais me comportar quando eu vejo tempo nublado. Porque lá realmente não chove, isso é um desafio enorme para você tentar recuperar alguma área. Tem os nossos amigos bodes, mas não são só eles, são os jegues, são as vacas, mas principalmente os caprinos e ovinos, porque eles culturalmente, é uma cultura estabelecida do catingueiro criar os animais soltos. Tá? Então, eles estão comendo uma muda, mindinho, eles sobem na árvore, acho que um dá pezinho para o outro para chegar numa folha mais verde. Então, isso é uma pressão de pastejo muito grande, isso é um limitador grande para plantios. Um custo elevado para cercamento. Então, quando você vai pensar em escalas grandes de recuperação, o cercamento é custoso, e aí tem um problema aqui, que é um elevado índice de roubo da cerca. Então, nós já cercamos experimentos que era, sei lá, 500 metros quadrados, roubaram a cerca. Aí a gente vai lá, picota a cerca, rouba a cerca. Daí hoje a gente já acumula um monte de pedaço de pau lá, e seja o que Deus quiser. Porque não adianta, colocar a cerca. Tem uma história engraçada, o exército estava fazendo uma parte de uma obra, colocou a cerca e roubaram a cerca do exército. Aí ele, não, do exército não. Pegaram cerca, pintaram de amarelo e verde e cercaram a área de amarelo e verde, falando, não, ninguém vai roubar uma cerca amarela. Não deu um mês, a cerca estava roubada. E quando vai ver quem roubou, é o seu Zé, que cercou ali o terreno dele com uma cerca. Ele viu, não tinha ninguém ali, levou. Então, o critério inicial, temos que isolar a área dos bodes, se torna uma missão super complicada, super difícil. Porque ou é muito caro, ou tem muito bode, ou quando tem cerca, roubam a cerca. Principalmente em áreas públicas, claro. E para dar escala nessa região é complicado, porque você tem um desafio logístico grande, porque tem um curto período chuvoso. Então, você vai fazer muitas áreas de plantio ao mesmo tempo, você tem que ter uma equipe monstruosamente grande, porque você tem 3 meses no ano apenas para plantar. Tem uma baixa disponibilidade de semente na região, para ser usados para restauração, recuperação. E não é que as plantas não dão sementes, a gente não tem uma estrutura muito grande. A Bárbara está aqui, o Marcos Meiado, que coordena a rede de sementes da Caatinga. A dificuldade que é você estruturar uma rede de semente para distribuição de semente, coletores de semente, ter um valor agregado a isso. A gente está muito longe da gente poder ter uma disponibilidade grande de sementes. Uma escassez de viveiros e ainda uma falta de pessoal capacitado para atuar na Caatinga. As universidades têm mudado isso um pouco, mas, para você ter uma ideia, eu coloquei exemplo de monitoramento de mortalidade. É muito comum nas nossas planilhas as espécies, os indivíduos ressuscitarem. Né? Então, ele está morto, está vivo. Né? Então, a gente tem que falar, se você acha que o indivíduo está morto, não tire da cova. Porque você não tem certeza. E isso é muito comum quando uma pessoa do Paraná vai para trabalhar com a gente, ele viu aquele pau seco, morreu. E aí vai monitorando depois. Isso dá uma loucura na nossa planilha, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a espécie está viva e está morta na mesma linha, isso é complicado. Então, nossa. Bem. Não, eu odeio ela. E eu não posso nem falar rápido, porque eu estou com a voz ruim. Bem, então, como é que estão os esforços gerais para a recuperação na Caatinga? Não conto mais história nenhuma. Fiz um levantamento rápido, fizemos, né, um levantamento rápido de 49 estudos nos últimos, relatos
não estudos, nos últimos 10 anos, encontramos mais ou menos um cenário assim. Basicamente, a grande parte dos relatos está concentrado em áreas de 1 hectare ou de 1 até 5 hectares. Tá? São voltados para experimento científico. Então, áreas pequenas voltadas para experimento científico. Áreas maiores, geralmente estão voltadas para necessidade de compensação ambiental. Então, geralmente, é parte do licenciamento ambiental cobrando recuperação de áreas maiores. Em relação aos tipos de métodos empregados, a gente tem aqui, basicamente, metade dos esforços foram de plantios. Tá? Mas quando a gente olha para o experimento científico, a gente vê que na Caatinga se tem experimentado muitas técnicas diferentes, não só o plantio. Porque já se sabe que o plantio é complicado a ser feito nessa região, por causa desses desafios. E um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é para a necessidade de compensação ambiental, não tem só plantio. Isso mostra que os órgãos licenciadores têm, ultimamente, para aquela região também, aceitado outras formas outros métodos como compensação. Por exemplo, semeadura, o adensamento e a nucleação. Fato interessante também é que nos levantamentos que a gente fez, quase ninguém cita comparação com áreas de referência. Eu vou parar de olhar para você. Então, sobre um método muito empregado, que é o plantio de mudas, né, que é metade dos esforços, ainda é bem empregado nas tentativas, o que a gente tem? Nós temos a Federal de Alagoas, a Federal de Pernambuco, o CRAD Univasf e o laboratório LER da UFRN, trabalhando com geração de mudas em os tubetões, né, com canos, onde você tem uma biomassa de raiz maior, e isso tem aumentado muito a sobrevivência das mudas nos plantios. Isso é uma experiência bem interessante. Então, aqui você vê o tamanho dos tubetes, né, o tamanho das mudas. Nós também encontramos dados assim, que o tamanho da muda está relacionado com a sobrevivência. Tá? Então, uma muda com uma raiz mais desenvolvida garante uma sobrevivência maior nos primeiros ciclos. A utilização de irrigação por gotejamento e o desenvolvimento de irrigação a partir da energia fotovoltaica também tem sido realizados experimentos nessa região. Só que essas abordagens têm possibilitado um incremento na sobrevivência de muda. Sim, sem dúvida. Você irrigar é o que falta lá. Mas também podem apresentar um significativo ganho de custo se você for aumentar a escala. Né? Então, você gastar dinheiro para irrigar, isso se faz em Petrolina para exportar manga. Então, tem que gerar muito dinheiro para valer a pena você irrigar milhares de hectares. Então, é um custo alto. O plantio em área total, precisa nos esforços com áreas maiores de 100 hectares, com mudas tradicionais e sem irrigação, tem uma mortalidade superior a 90%. Então, o IRPA, que é uma ONG que trabalhou em áreas maiores que 400 hectares, tem mortalidade de 98%. Tá? A gente avaliou uma área de jazida 38 hectares, 90% de mortalidade. Isso é um padrão. Plantou muda, você pode até manter, abandonou a área, o regime hídrico e os bodes têm alta mortalidade. Nucleação. Nós temos aqui, o que a gente aposta muito na nucleação, a gente lá no núcleo não tem apostado em plantio de área total, a gente acha isso inviável para a nossa escala, a gente trabalha numa área de 30 mil hectares, né, a gente trabalha com passivo perto de 5 mil, então a gente pensa em fazer nucleação. Essa nucleação a gente já testou diferentes espécies, distâncias d'água, então é um núcleo que armazena água, isso a gente tem executado, tem obtido um resultado interessante, abandonando o núcleo, então um núcleo de 3 anos abandonado teve uma sobrevivência final de 30%, parece pouco, mas 30% sem manutenção nenhuma após o plantio, a gente acha razoável, então está aqui as espécies. Tá? Com cercamento de cerca viva, para evitar o bode, criação de núcleos protegidos contra herbivoria em diferentes espaçamentos. Então, aqui a gente tem avançado na construção de diferentes tipos de nucleação. Então, a gente faz como um ninho, lá tem muita algaroba, então a gente corta a algaroba e faz uma espécie de um ninho. A gente tem sobrevivência de 60% a 80% nesses 2 núcleos, nesses 2 anos, que a gente avalia. Tá? Então, a gente tem um núcleo para a área
de APP, a área com mais umidade, que a gente coloca espécies mais tardias, e um núcleo para a área, um núcleo pioneiro para áreas mais degradadas. Então, a gente também está criando núcleos para determinados tipos de situação. E semeadura direta, que é o tema da outra também apresentação, então vou passar bem rápido. A gente estabeleceu um critério de seleção de espécies para a área de 6 milhões de hectares, teste de adensamento, cobertura, indicação de consórcio. A área que a gente trabalha de semeadura direta de herbáceo, então a gente tem o objetivo de recuperar o extrato herbáceo inicialmente. A área de empréstimo, e a gente tem obtido sucessos. Tá? Quem é da Caatinga, ou quem já visitou a Caatinga, uma área dessa, passar para isso, é incrível. É incrível. Tá? Uma área dessa, semeada, depois de 2 anos, ter isso aqui, é incrível. Porque o normal é ter mortalidade total. E para ganho de escala, para encerrar, o desenvolvimento de protocolos de priorização de áreas em escala local. A gente viu bastante exemplo de priorização de escalas macro, aqui uma escala menor. E também temos um grupo dentro do núcleo de engenheiros de computação que trabalha com desenvolvimento de softwares. Então, aqui é a priorização e a gente cria softwares para monitorar a execução e o planejamento. Então, aqui, vou mostrar para vocês, então aqui é como a gente prioriza as áreas para recuperação, em determinados muito alto ou médio, cada um desses recebe um tipo de conjunto de métodos, e aqui um conjunto de softwares que a gente criou, que a gente pensa em deixar liberado isso após os testes, que pode ser bem útil para experiências de larga escala. Por exemplo, aqui você consegue ver cada modelo, isso é em tempo real, tá? E são 2 equipes hoje, a gente tirou esse print hoje. Então, as equipes aqui estão fazendo o planejado, essa aqui já passou a mais do planejado, e a gente tem a contagem de tempo de cada pessoa. Então, ele tem um aplicativo no celular, o aplicativo ele controla o tempo de execução de cada modelo, de cada atividade dele, de cada modelo, passa isso para a nuvem, a gente recebe isso no núcleo e a gente consegue monitorar em tempo real o gasto de tempo. Isso é importante para precificar o quanto custa o hectare de uma recuperação na Caatinga. Eu acho que esse é um ponto-chave que a gente tem que chegar em algum momento. Quanto custa o hectare? É um pouco de chute, então. A gente sabe, com 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, como demora o tempo, como o tempo cai. Então, o tempo caindo, a gente consegue planejar ações futuras, sabendo que contratação de pessoas é o maior gasto de qualquer corte. E aqui, considerações finais, gente. Basicamente, eu acho que a gente tem que pensar a Caatinga como ela é, um ambiente lento, de crescimento lento, um descompasso entre conhecimento acadêmico e legislação. Né? Eu acho que isso, a academia, junto com o órgão licenciador, sempre eu acho que tem que estar casando muito esses 2 conhecimentos, para que a gente possa ter uma cobrança mais efetiva. Porque quem está, na minha opinião, quem é parceiro da recuperação, em muitos casos é o órgão licenciador, que cobra que seja recuperada uma área. Então, esse casamento eu acho super importante, e uma reestruturação de rede de sementes e viveiros urgente na Caatinga. Bem, eu peço desculpa não gosto de você, mas peço desculpa a vocês pela correria, agradeço a oportunidade e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Renato. Eu vou deixar aqui com você, Renato, um calendário da coleta de sementes. Esse aqui da Caatinga, vocês sabem, vocês conhecem, que vocês que colaboraram para fazer, né? A Daniela deve estar em algum lugar ali atrás. Ela exatamente agradeço esse produto que a gente produziu aqui. E se você acha que o Daniel reclama que o cerrado cresce devagar, nós precisamos mandar ele para Caatinga, então. Bom, já vou passar diretamente para a Catarina. Obrigado por ter vindo aqui, de atender com a gente. Obrigado a você. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Catarina Jakovac. Sou do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, mas grande parte do meu trabalho tem sido feito na Amazônia. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre restauração da Amazônia. Obrigada, Felipe, pelo convite. Acho que essa mesa redonda está super interessante e eu já estou vendo alguns pontos que atravessam todas as palestras, vai dar umas discussões interessantes. Sempre que eu falo... Cadê? Para cá? Aí.
Sempre que eu falo de Amazônia para uma plateia heterogênea, eu gosto de lembrar que existem várias Amazônias dentro da Amazônia. Todas as palestras, todos os palestrantes lembraram que existem diferentes ecossistemas dentro dos biomas e também tem diferentes situações, contextos sociais. A Amazônia, de forma geral, a gente pode falar da Amazônia com estradas, que é a Amazônia do Arco do Desmatamento, a Amazônia das grandes pastagens, pouca floresta sobrando, florestas muito degradadas, muito conflito de terra. E tem a Amazônia sem estradas, a Amazônia ribeirinha, que tem muito mais floresta conservada ainda. O padrão de uso da terra é muito diferente, são pequenas propriedades, muita agricultura familiar. Esses contextos são bem diferentes quando a gente pensa tanto em conservação quanto em restauração. A Amazônia também tem a peculiaridade de ter uma extensão gigantesca, tem muita dificuldade de locomoção, justamente por não ter estradas em muitos lugares. E, então, a logística é muito complicada e é muito cara. E isso afeta diretamente ações de restauração. E um outro ponto importante é a grande quantidade, grandes extensões de unidades de conservação, terras indígenas, que trazem também um contexto diferente para a restauração, que podem ser até favoráveis para a restauração desse bioma. Fora todos os diferentes ecossistemas que tem ali dentro, florestas alagáveis, terra firme, etc. E o que a gente precisa restaurar na Amazônia? O INPE tem o programa o PRODES, que monitora desmatamento, e tem também o TerraClass, que classifica o que aconteceu com as áreas que foram desmatadas. 65% das áreas desmatadas são pastagens. Então, grande parte do que precisa ser restaurado do passivo ambiental da Amazônia, que é quase 8 milhões de hectares, é pastagem, e ela está concentrada nessas áreas. A agricultura tem uma proporção menor. Aqui, é claro que no TerraClass eles conseguem classificar só a agricultura de grande escala, tem muita agricultura de pequena escala ao longo dos rios, que não aparece aqui, mas a agricultura está se expandindo, ela está subindo, soja está entrando na Amazônia cada vez mais, vai se tornar cada vez mais um cenário importante. O outro uso da terra importante é a mineração, que desmata pouco, são poucas áreas, mas ela está se espalhando cada vez mais na Amazônia e é um desafio gigantesco para a restauração. E eu vou falar um pouco da restauração nessas diferentes situações. Antes disso, eu vou falar um pouco da aliança. Na Mata Atlântica, a gente tem o Pacto para a Restauração. Na Amazônia, agora, a gente tem a Aliança para a Restauração da Amazônia. Ela é uma iniciativa da sociedade civil, tem diferentes instituições que são membros. O Ministério do Meio Ambiente é parceiro e apoia. E a CIAI, a Conservação Internacional, tem coordenado essa iniciativa. A ideia é sentar junto, discutir e se ajudar para fazer a restauração acontecer. Uma primeira ação da Aliança foi um levantamento das ações de restauração que já existem na Amazônia. Eles mapearam 327 iniciativas, claro que muito mais no Pará, Mato Grosso, Amazonas, também aqui nas áreas mais desmatadas. É uma área ainda bem pequena. E eles mapearam, chamaram de restauração ecológica, SAF, ou silvicultura tropical, as técnicas usadas. Restauração ecológica é plantio, basicamente. O interessante ver é que o número de iniciativas, o laranjinha é o SAF, tem muito mais iniciativas de SAF do que de plantio, de restauração ecológica, mas em área, a restauração ecológica é muito maior. A gente está escrevendo um policy brief com esses dados e outros de desafios e oportunidades que em breve deve sair, daí espero que todos tenham acesso. Mas agora eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de restauração em área de mineração, restauração ativa, em área de agricultura itinerante, restauração passiva, ou o que antigamente a gente chamava de sucessão secundária, florestas secundárias, e em pastagem também, regeneração natural. Eu vou falar bastante de regeneração natural porque tem se apostado muitas fichas nisso, e eu acho que é importante a gente entender quais são os determinantes da regeneração natural, onde que ela pode ou não ser realmente uma solução. Então, na área de mineração, é na Flona do Jamari, em Rondônia. É uma mineração de cassiterita, de estanho, não tem metais pesados. O contexto de paisagem é ótimo, é
um mundo de floresta com umas grandes clareiras, que são as minas, que têm entre 50 e 100 hectares. A cava da mina, o buraco de onde tira o minério, normalmente é alagado depois que cessa a atividade. E o que é restaurado é o piso de lavra, que é onde as máquinas operam e toda a operação acontece, e as barragens de rejeito. Hoje de manhã a gente ouviu o pessoal falar sobre restauração de rejeito, é o mesmo tipo de rejeito. Esse rejeito é complicadíssimo, porque no processo de mineração, esse solo é lavado e ele é despejado na barragem de rejeito, junto com água, e por densidade separa areia para um lado, rejeito seco, e argila para o outro, rejeito úmido. Então, quer dizer, você não tem nenhum solo estruturado. São partículas de areia, partículas de argila, que depois a gente deseja que vire uma floresta de volta. O que eles fizeram? Eles fizeram, nessas áreas de rejeito, piso de lavra, eles fizeram 3 anos de adubação verde, incorporação da adubação verde, adubação química, composto, esterco, por 3 anos só recuperando, tentando melhorar a estrutura do solo e aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Depois, esse aqui é um plantio de 1 ano, você vê um monte de braquiária que veio junto com o esterco, depois teve que ser controlada. Mas isso aqui é um plantio depois que o solo já tinha sido melhorado um pouco. Atualmente, os plantios têm de 5 a 20 anos. Quando a gente está monitorando essas áreas desde 2009, com parcelas permanentes, são 600 hectares de restauração, e a gente tem 130 parcelas de monitoramento. A gente vê que, ao longo do tempo, nesse caso aqui é riqueza, espécie por parcela, mas para todos os atributos da vegetação, a gente vê diferentes taxas de aumento de riqueza ou de área basal, de qualquer coisa. Varia muito, mesmo dentro de um mesmo tipo de substrato. Então, a gente foi estudar, entender o que determina essas diferentes taxas de recuperação. E o que a gente viu foi que os parâmetros de estrutura da vegetação, a taxa de aumento de biomassa, a taxa de aumento de densidade, são determinadas pela composição do plantio, o que você plantou, e, é claro, as condições do solo, a textura, essa relação da areia e argila. Então, eles começaram a identificar espécies que vão melhor nas áreas de areia, nas áreas de argila, e a fertilidade do solo. Então, são as características locais que estão determinando. A gente tem áreas de até 20 anos. E mesmo nessas áreas de 20 anos, as taxas de aumento de biomassa e de densidade são determinadas pelos fatores locais, não pela paisagem. Já a diversidade de espécies, a taxa de acúmulo de espécies, taxa de acúmulo de diversidade, é determinada por uma interação entre a distância da floresta e as condições do solo. E o que significa essa interação? Que quanto mais perto da floresta, você vai ter maior diversidade, chega mais sementes. Mas não adianta você estar do lado da floresta se o solo for muito ruim, se você não tiver condições para a semente que vai chegar ali, para ela germinar e se estabelecer. Então, os 2 fatores são extremamente importantes para dar sustentabilidade para a sua restauração. Eu vou correr um pouquinho, mas aqui acho que a mensagem principal é de que é importantíssimo melhorar o solo antes de qualquer plantio. No passado, eles davam menos bola para isso, de plantar adubação verde e melhorar o solo, e a gente vê que os plantios mais antigos são os que caminham mais lentamente. Então, os mais novos, que eles têm dado mais atenção a melhorar o solo, estão indo muito mais rápido. Às vezes, fica afoito para plantar a muda e não ajuda. Agora, uma outra situação, isso aqui é uma paisagem de agricultura itinerante, agricultura de corte-queima, no Médio Solimões. É um mosaico de florestas secundárias com diferentes idades, roças, e principalmente roças de mandioca e safes, quintais. Nessa paisagem, a gente foi olhar um gradiente de intensidade de uso, intensidade de manejo, e um gradiente de distância da floresta, para ver o que determinava as taxas de crescimento das florestas. São todas florestas secundárias, né, regeneração natural, com a mesma idade. Então, quanto maior a intensidade de manejo, e aqui a intensidade de manejo significa número de vezes que uma área foi cortada e queimada
número de roças que ela teve, número de vezes que o agricultor capinou a área, é um conjunto de variáveis ligadas ao manejo. Quanto maior o manejo, mais intenso, quanto mais frequente, menor a área basal, menor a altura do dossel, portanto, menor em florestas da mesma idade, portanto, menor a taxa de crescimento dessas florestas. A distância da floresta, distância da mata, a área de mata ao redor, não foi importante para esses fatores. Então, de novo, a estrutura da floresta é muito mais determinada pelas condições locais do que pelo contexto da paisagem. E aqui é muito interessante que quanto mais intensivamente manejada a área, maior a proporção de rebrotos. O que acontece? Áreas que você cortou e abandonou, maior parte das árvores que vão crescer ali vem de sementes que estão ainda no banco de sementes. As legacies, né, que a gente chama, está ainda no banco de sementes, o banco de rebrotos. Conforme você vai cortando, queimando, capinando, você vai perdendo esse banco de sementes e só sobra aquelas espécies capazes de rebrotar, e rebrotar várias vezes. Então, isso é importante, porque isso é como se fosse um filtro ecológico que vai selecionando algumas espécies. E isso acaba tendo consequências para a diversidade de espécies capazes de rebrotar, de se estabelecer nessas áreas. Um outro aspecto importante é que, conforme aumenta o manejo, aumenta a infestação por lianas. Tem mais árvores, aumenta a proporção de árvores infestadas por lianas, que também contribui para diminuir a taxa de crescimento dessas florestas. Já, de novo, a diversidade de espécies, a riqueza de espécies é, então, determinada pela paisagem. E é uma interação entre paisagem e condições do solo. Quanto mais perto da floresta, que é a área de floresta ao redor, quanto maior a quantidade de floresta ao redor, maior a riqueza de espécies. E quanto maior a quantidade de fósforo no solo, porque nesse caso fósforo na Amazônia, fósforo é limitante, e o manejo diminui ainda mais a quantidade de fósforo, maior a diversidade de espécies. Junto com essa mudança na estrutura da floresta, a gente vê uma mudança de composição florística. Então, as clássicas pioneiras, Cecropia cedophila, Cecropia concolor, Jacaranda copaia, elas regeneram em áreas, aqui é um gradiente de intensidade de uso, elas regeneram nas áreas que foram pouco intensivamente usadas. Já as áreas que foram muito intensivamente usadas e têm um solo pobre em fósforo, elas são dominadas por outras espécies de vísmia, principalmente, que são capazes de rebrotar. E esse padrão a gente vê na Amazônia inteira. Inclusive nas áreas de pastagem. Então, são essas capoeiras de vísmia que regeneram nas áreas de pastagem. Isso aqui é uma região perto de Manaus, vocês conhecem o PDB-FF. Então, também é uma paisagem muito florestada, tem muita floresta em volta, a floresta está a 500 metros das capoeiras, e mesmo assim, a proximidade da floresta não é importante para a composição florística, mas sim o histórico de uso. Eu tenho que explicar um pouquinho esse gráfico aqui. A composição florística de áreas que foram intensivamente usadas, foram pastagem por 15 anos ou mais, foram queimadas, porque o manejo é com queima, e áreas que só foram cortadas e abandonadas. E o que a gente vê é que, aqui não dá para ver direito, mas aqui começa, tinha 5 anos e foi até 17 anos, a gente monitora anualmente. As bolinhas são o final, como que está a composição florística no final. Então, as áreas que foram intensivamente usadas, elas convergem. Elas continuam sendo muito parecidas ao longo do tempo. Quer dizer, elas têm uma diversidade beta muito baixa. Enquanto as áreas que foram menos intensivamente usadas, elas vão para todo lado. Tem uma alta diversidade beta. Você tem diferentes espécies nas diferentes florestas secundárias que estão regenerando. Então, se a gente abandonar todas aquelas pastagens do Pará, o que a gente vai ter, provavelmente, é uma composição florística muito homogênea. É uma regeneração natural com um pool de espécies muito pequeno. Aquelas espécies são capazes de rebrotar e se estabelecer nesses lugares. E que a taxa, está clarinho aqui, mas a taxa de aumento de diversidade ao longo do tempo é muito baixa, mesmo em paisagens com muita floresta. E é o que a gente chama de sucessão estagnada, arrested succession. Então, se você vê
na imagem de satélite, provavelmente você vai classificar aquilo como com presença de regeneração natural, mas qual é a qualidade dessa regeneração natural que está ali nessa área. Isso eu acho que é uma questão importante atualmente. Então, o que a gente aprendeu com essas experiências, esses monitoramentos, é que o histórico de uso do solo e a composição da paisagem são fatores importantíssimos e eles interferem na qualidade ecológica da regeneração de diferentes formas, ou na estrutura, ou na composição florística, ou na diversidade de espécies, como eu já mencionei. E aqui, só para fechar, isso aqui é um estudo do aluno do Daniel, não sei cadê o Daniel, está por aí, que eles estão manejando a regeneração natural. Então, eles araram uma área de pastagem, o vermelhinho aqui é a área que não foi arada, só de arar, eles já estimularam a regeneração natural, eles estimularam outras espécies, começaram a ter várias cecrópias, inclusive, regenerando numa área que não tinha. Então, e nesse outro exemplo, eles controlaram o capim ou plantaram espaçadamente algumas mudas, e o que fez com que crescesse muito mais rápido, em maior densidade, maior riqueza, do que as áreas que não foi feito nada. Então, apostar na regeneração natural, pura e simplesmente, pode não ser uma boa estratégia. A minha mensagem aqui para terminar é que a gente tem que andar de mãos dadas com a conservação, porque não adianta a gente esperar a regeneração acontecer em área que não tem remanescente próximo. Então, a gente precisa conservar, ajudar a conservar os remanescentes que tem e manejar a regeneração natural. Só que a gente sabe muito pouco sobre como manejar essa regeneração. Então, eu acho que esse é um ponto que o pessoal dos outros biomas também mencionou. Acho que a gente precisa agora ser muito criativo e ousado para testar diferentes técnicas de manejo da regeneração natural. Obrigada. Obrigado, Catarina. Vou deixar com você aqui um calendário, esse da equipe da Amazônia, lá da Noemi, lá de Belém, toda a equipe lá, fazendo aí esse trabalho. Tá? Bom, obrigado aí pelo tempo, né? Vou chamar agora aqui o Ricardo, tá certo? Né? Temos um circuito aqui, você vê que ninguém saiu desse pedaço aqui por conta da gravação, né? Então, agradeço a presença aqui, Ricardo. Tá? Estamos aí. O palco é seu. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo aí por estar aqui presente. Eu sei que ela vai me controlar o tempo, mas eu gosto de você. Mas eu vou tentar, como é Mata Atlântica, vocês conhecem, Mata Atlântica já tem bastante volume de conhecimento, isso tudo está nas publicações, e o que a gente tem feito é concentrar isso tudo dentro do site do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, que a Catarina comentou, e lá estão sendo feitos os credenciamentos do projeto de restauração na Mata Atlântica, colocar as bibliografias, tem o referencial teórico, tem um monte de coisa lá. Então, eu fiz a opção de apresentar umas coisas que ainda não estão lá ou não estão publicadas, dentro dessa proposta da gente discutir essas questões. Então, isso tudo que está aqui, que está no Pacto, tem um monte de gente trabalhando, então, para os quais eu já agradeço antecipadamente, inclusive o presidente do Congresso que está por aqui, ó. O Ingo está aí em algum lugar. Tá? Mas eu acho que essa contextualização é importante, a Catarina já fez um pouquinho dela. Na Amazônia, no Brasil todo, abertura, expansão da fronteira agrícola baseada no fogo, e, logicamente, nós não temos nenhum planejamento ambiental e agrícola dessa paisagem. E nisso é que a gente gera todas as irregularidades. Essa é uma propriedade recém-aberta na Amazônia, uma das áreas que a Catarina mostrou, não tem mais a preservação permanente, não tem a área de reserva legal, e, logicamente, todas já nascem irregulares ambientalmente. Em função disso, em função do Código Florestal, esse dado eu peguei agora, dessa semana do Ministério do Meio Ambiente, onde eles consideram que 100% das propriedades já estão com CAR no Brasil, em todas as regiões. Tendo CAR, o nosso próximo passo é cumprir o PRA. Dentro do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, nós temos os PRADAs, e nesse PRADA é que efetivamente a gente tem que propor as metodologias de restauração, tanto de APP como de reserva legal. Então, para entender isso que vai acontecer no Brasil a partir de 2019, teoricamente,
espero que, se nada mudar nesses próximos 2 meses, nós devemos, em janeiro de 2019, todos os estados estarem elaborando ou já entrando com os dados do PRA, alguns estados já estão acontecendo isso, onde as propriedades entram num processo de regularização para os próximos 20 anos. Então, esse é um aspecto bastante interessante. Em função disso, a gente elaborou em 2016 um projeto, são vários laboratórios, está na coordenação do Gerd, do Jean Paul e minha, onde a ideia era entender esse cumprimento do Código Florestal no Estado de São Paulo e no Brasil, que, logicamente, a gente ia fazer para o Estado de São Paulo, permitiria fazer para o resto do Brasil. E a ideia foi, a partir de um CAR limpo, né, então a gente fez toda uma correção do CAR, um monte de processamento do CAR, aí a partir não das informações declaradas no CAR, mas de interpretação, de fotointerpretação, a gente conseguiu 80% do CAR limpo, sem sobreposição, etc., onde foi feita as sobreposições, e aí com isso a gente conseguiu identificar os déficits, ou seja, os passivos ambientais dessas propriedades no Estado de São Paulo. Isso é o dado mais atual para São Paulo, 630 mil hectares de restauração de APPs, já considerando a escadinha da lei de 2012. E o mais interessante é que, como isso está no CAR, você consegue espacializar isso. Então, essa propriedade aqui, essa aqui, deve em torno de 500 a 1.500 hectares de APP. Então, vocês imaginam o tamanho das propriedades e já estão mapeadas aqui. E o mais interessante é que quando a gente coloca essas propriedades numa curva propriedade acúmulo de passivo, isso nos dá um susto, isso é para a APP em São Paulo, falando de 630 mil hectares, 90% desse passivo se resolve em 12% das propriedades rurais. E o mais interessante disso é que desses 12% de propriedades rurais, só 3% é pequena propriedade. 26% é média e 81% são grandes propriedades rurais. Então, essa é uma discussão que eu deixo aqui nesse congresso muito claramente. Quando nós estamos falando de pequena propriedade rural, nós estamos trabalhando com a pequena propriedade rural, temos que trabalhar com a pequena propriedade rural, que a Catarina mostrou, aquela região toda, é importantíssimo, mas não é para a questão ambiental. Isso resolve menos de 5% no Estado de São Paulo do passivo ambiental. Então, quando isso foi colocado, quando a culpa dos pequenos, ou que os pequenos iam ser afetados pela alteração do código, era tudo mentira, a gente sabia, mas não tinha ideia dos números. Então, efetivamente, se nós vamos trabalhar com a pequena propriedade rural, nós temos que ter o foco muito claro de um foco socioeconômico e não puramente ambiental, de por APP com aproveitamento econômico, por reserva legal com aproveitamento econômico, e mais que isso, melhorar a área agrícola dele para dar sustentabilidade econômica. Então, esse é o aspecto que eu gostaria de deixar muito claro aqui, porque não tem sentido a gente fiscalizar ambiental, com restrição ambiental para pequeno, onde a contribuição, ou seja, o passivo ambiental é muito pequeno. E, logicamente, nós temos que ter regras muito claras para os médios e grandes, com apoio, com incentivo, com certificação agrícola, com cobrança e controle, com fiscalização, etc., porque é exatamente onde nós vamos resolver o passivo ambiental. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Isso é para a APP e esse aqui é para a reserva legal. Coisas do Código de 2012 que eu tenho discutido bastante. A gente nem chegou a discutir o artigo 68, não sei se vocês se lembram dele, é aquele que dispensa de reserva legal os proprietários que desmataram antes das leis. Para vocês terem ideia, São Paulo, sem o artigo 68, devia 878 mil hectares de reserva legal, com o artigo 68 cai para 362 mil hectares de reserva legal, 1/3 só num artigo do Código Florestal. Isso vai acontecer para os estados mais velhos, em função da lei de 65, 89 e assim por diante. Então, essa é a questão. Para a reserva legal, considerando os 360, já o Código 68, essa é a distribuição do passivo de reserva legal em São Paulo, e aí a gente consegue até entender por que estão concentradas no Oeste, porque é a região mais nova do Estado de São Paulo, do último desmatamento, onde ainda não foi beneficiado com o Código de 65. Tem uma concentração aqui na depressão que não dá para entender muito bem por quê, mas essa é a distribuição, e quando a gente faz a mesma coisa, alocando as propriedades em relação ao passivo, 90% do passivo de reserva legal em São Paulo está em 5.300 propriedades, é quase colocar num hotel como esse aqui, que representa 2% das propriedades rurais de São Paulo. E, logicamente, os pequenos proprietários não estão incluídos.
Então, essa é uma discussão que eu acho que nós temos que levar muito claro aqui desse Congresso, que é efetivamente a gente ter políticas muito claras de financiamento, de prazos adequados, de incentivo, de certificação da produção agrícola, para que efetivamente nós tenhamos restauração nas médias e grandes propriedades e que eles sejam, de alguma forma, beneficiados com isso. Isso não é a realidade só de São Paulo, infelizmente. E aqui a ocupação dessa irregularidade, tanto de reserva legal como de APP. Qual que é a irregularidade? 39% cana, 28% pecuária, 2% é soja alterando com cana e pecuária, ou seja, estamos falando mais de 70% cana e pecuária. Tá? Isso é para o Brasil, os números a gente fez a simulação para o Brasil também, a mesma coisa, 9% das propriedades rurais do Brasil atendem 90% do passivo, 8% pequena, 26% grande, média e 67% grande. O maior susto que eu levei é que o Brasil é melhor que São Paulo em termos das grandes propriedades. Não sei se vocês repararam, São Paulo era 80 e poucos por cento, no Brasil é 67%. E isso é para PP e para a reserva legal, o mesmo número, 2% resolve 90% do passivo ambiental de reserva legal em São Paulo, no Brasil. Então, lógico que o Código Florestal foi alterado e vai ser alterado pelos médios e grandes, e os pequenos não têm nada a ver com isso. Tá? Então, em função dessa realidade de cumprimento do Código, a gente recentemente publicou esse trabalho, que é essa questão, o CAR vai concluir agora, quem tiver déficit em APP e reserva legal tem que entrar no PRA, e aqui a proposta que a gente faz de referencial conceitual para essa questão da restauração. Vou traduzir isso numa figura maior aqui, mas a ideia é, a partir do diagnóstico da área, avaliação dessa resiliência local, a avaliação do potencial de expressão da regeneração natural, aquilo que já foi comentado aqui, se isso é alto, nós vamos permitir a cobertura natural, ou conduzir uma cobertura natural. Isso que eu acho que a Catarina falou super bem. Nós estamos falando de aqui dentro de restauração passiva, onde efetivamente eu abandono as áreas e deixo acontecer, ou o que nós temos chamado de restauração assistida, que é exatamente você conduzir esse processo de regeneração natural, no sentido de adensar os buracos que não fecharam naturalmente e de enriquecer as áreas que não têm a diversidade mínima necessária para a sustentabilidade da área. Então, isso a gente tem chamado de restauração assistida, isso está bem declarado nas publicações, no livro de restauração florestal, nos documentos do pacto. Então, isso que a gente chama de, isso conduz à regeneração natural ou deixa ela se expressar, e aqui, quando isso não tem, pelo uso, como foi mostrado, inclusive para a Amazônia também, e aqui para a Mata Atlântica, você não tem isso, você vai ter que criar essa cobertura artificialmente, e aí, nesse sentido, criar essa cobertura artificial usando grupos funcionais, e nesse grupo aqui que funcional, que a gente chama o grupo de recobrimento, que são espécies escolhidas localmente para cada região, com características muito específicas de bom crescimento e boa cobertura, no sentido de promover a estruturação da floresta. Então, essa é a primeira fase que a gente chama da restauração, da estruturação da floresta, em florestas, logicamente. Então, essa é a grande facilidade, porque na restauração de floresta, diferente da Caatinga e do Cerrado, nós temos esse processo sucessional muito claro, dependente de luz, e aí a questão dessa estruturação é importante. Então, isso a gente faz com algumas poucas espécies. No momento que eu tenho em torno de 40, um pouco mais por cento de cobertura aqui, pela questão das gramíneas, da competição com gramíneas, a gente faz a segunda etapa, que é, se não estiver ocorrendo um enriquecimento natural, é promover um enriquecimento artificial através de plantio desse grupo de diversidade. Então, essa decisão aqui de fazer num segundo momento, né, um ano e meio depois, com alguma cobertura, é em função dessa competição com as gramíneas, das espécies de diversidade com gramíneas, e eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês disso. Então, essa é a proposta, isso aqui pode acontecer assim, como a Catarina mostrou, né? Tem florestas na região, mas não se regeneram, então, nessa condição e assim por diante, ou você não tem florestas, mas tem regeneração natural pelas condições de uso daquela área. Então, aqui são alguns exemplos, isso é na Bahia, Espírito Santo, uma área de baixa aptidão agrícola, área de alta aptidão agrícola, não tem um regenerante natural, na área de baixa aptidão agrícola com um monte de regenerantes naturais, e aí essa é a condição de restauração passiva ou assistida nessa condição. Isso aqui é uma área de 5 anos depois. Tá? Conduzida nesse processo sem nenhum plantio, na verdade, o plantio de enriquecimento ou de adensamento, nisso que a gente chama de restauração assistida. Tá?
Esse é um exemplo bastante interessante, isso é vizinho da fazenda do Sebastião Salgado, eu ia falar Camargo, Sebastião Salgado, que a gente nem achava que tinha potencial de regeneração natural, uma área completamente nessa condição, ela era exatamente nessa condição antes, 5 anos depois, está aqui, e aqui é muito claro, ó, não sei se vocês perceberem aqui na imagem, ó, isso aqui é uma única espécie, promoveu a cobertura, mas com uma única espécie. E eu tenho os buracos, eu tenho os buracos bem estabelecidos, então nesse momento a gente faz o adensamento e enriquecimento dessa área, tendo aproveitado a regeneração natural na fase inicial. Tá, então isso acontece também em áreas de agricultura altamente tecnificada, isso aqui é um morro no meio de uma cana, e que também tem essa condição. Lá vem ela já. Tem essa condição. E vem toda sorrindo, isso que dá raiva, né? E aí, então, essa seria a condição, conduz regeneração natural, porque pelo histórico de uso, como foi comentado nas falas anteriores, eu tenho ainda potencial de regeneração natural, de expressão da regeneração natural, e é isso que a gente conduz, maneja e etc. Mas situações como essa não tem jeito, isso é em Alagoas, 150 anos de plantio de cana, olha que bela mata ciliar. Então, essa é a condição real. Isso aqui tem uma área em São Paulo, 8 anos de abandono. Não vem absolutamente nada pelo histórico de uso. Na verdade, vem, dificultou um monte a restauração, porque agora você tem cana velha para tirar antes de fazer a restauração. E essa outra situação, também com 10 anos, ali é uma APP, não sei se estão vendo, é um lago aqui, e aqui é a área de reserva legal dele, com 10 anos de isolamento. Tá? Então, nessas condições, o que nós vamos fazer é restauração ativa. Nessa condição, isso está tudo já publicado. No começo do processo, a gente fazia desse jeito, espécies de recobrimento, plantando 10 a 15 espécies, com linhas alternadas de diversidade, plantava aí 80, 50 espécies, 100 espécies de várias formas de vida, e essa ideia. Então, eram linhas de diversidade, linhas de recobrimento. Depois alteramos isso para plantios de 2x3 escalonados, você misturava diversidade e recobrimento, isso está tudo bem já publicado. Esse é só um exemplo, um recém-plantio, uma área com 2 anos e 2 meses. Uma área aqui com 10 meses, presta atenção nessa placa, uma área com 2 anos e 10 meses, o que está fazendo essa cobertura são espécies de recobrimento, embaixo delas está crescendo a diversidade. Nessa sombra dela, aqui é uma área de 3 anos. Tá? E em função do custo desse processo de restauração de plantio total, só estou falando agora do plantio total, que varia aqui de R$ 7,8 mil até R$ 21 mil, essa publicação é a publicação da TNC sobre economia da restauração, todos devem conhecer, está aqui a publicação, e em função desse custo ser composto principalmente pelas ações de manutenção, ou tem uma composição forte das ações de manutenção dessas áreas, isso também nos nossos balancetes de plantio, onde nós temos que fazer 2, 3 anos de manutenção para ter sucesso nessa restauração, encarecendo o processo de restauração, em função de vários trabalhos que a gente já tem mostrando que a presença de adubação verde na fase inicial ela é igual ao uso de herbicida, então aqui é a ocupação de gramíneas, porcentagem de cobertura de gramíneas, vocês olharem aqui até o 3º, 4º mês, aqui é igual se fosse com herbicida, em função disso, e em função do crescimento das mudas também ser igual tendo usado herbicida ou adubação verde, isso já tá publicado, do Ricardo César, em função do papel da adubação verde, que está bem publicado nesse livro, tem um artigo aqui do Ingo, Pedro e eu, sobre a adubação da restauração, mostrando que a adubação verde trabalha muito na questão da matéria orgânica do solo, a adubação verde trabalha na questão de fornecimento de nutrientes para o solo, mas principalmente que a adubação verde tem um papel forte de controle de competidores. Isso aqui é um trabalho feito com leucena, a presença de leucena, aqui a testemunha, adubação mineral, e aqui você vê o número de tempo de capina, redução do tempo de capina, de infestação, etc. nisso. E esse dado aqui mostrando a mesma coisa, a infestação, controle de infestantes, aqui na testemunha, e a presença aqui com a adubação verde, nos valores de adubação verde. Então, a adubação verde tem um papel muito forte no controle de competidores. Esse é um trabalho que está ainda em preparação, onde
a gente mostra que a implantação reduz o custo quando você está trabalhando com adubação verde, é que a gente tem proposto essa metodologia de fazer um plantio intercalado com adubação verde, que isso pode ser mecanizado com trator, com pequeno trator, com animal ou a manual. Aqui é um exemplo disso, com 5 meses, 1 ano, essa área que era de braquiária já está toda ocupada, adubação verde e as mudas de recobrimento. 1 ano e 6 meses, está tudo fechado, aqui tem uma pessoa, tudo fechado sem mais manutenção. E aqui prestem atenção nesse detalhe, aqui a adubação verde, recobrindo. Aqui, nesse momento, a gente faz um enriquecimento, com em torno de 40% de cobertura. 1 ano e 9 meses, a adubação verde começa a morrer. Está aqui, vocês estão vendo? Então, é um grupo de adubação verde, um mix de adubação verde, são várias espécies, sequenciadas em tempos de crescimento e tempos de vida. E aqui, esse é o interior daquela área que era pura braquiária, um monte de adubação de matéria orgânica, e essa área com 2 anos e 4 meses. Onde a adubação verde já foi substituída pelas espécies de recobrimento, onde nós conseguimos fazer a estruturação. É tirar aquele dossel que estava de adubação verde e colocar um dossel que estava de recobrimento. Obrigado, estou terminando. E aí essa proposta, então, de, num segundo momento, esse dossel de recobrimento ser substituído pelo dossel da diversidade. E só para vocês verem em termos de imagem, 2011, quando começou o projeto, quando na verdade era a área de pastagem, 2014, quando começou o projeto, presta atenção nessa árvore, que é o rio, ali era o plantio só da adubação verde, aqui só a adubação verde já ocupou toda a área, a árvore continua ali, tem pouquíssimos buracos. 2016 a árvore já sumiu, porque o dossel do recobrimento chegou no dossel da diversidade. Aqui tem mais um exemplo, olha que belo projeto de restauração. Isso era uma restauração com 2 meses, 4 meses, sem nenhuma manutenção, adubação verde fechando. 8 meses, a gente até ficou preocupado aqui com o sombreamento do recobrimento, ela com 2 anos e 5 meses. Essa é a área que, inclusive, o Ricardo Vianney trabalha, monitora. Aqui é a área em 2014, aqui é a área em 2017, tá? Na foto do Google. O que é essa metodologia? A gente usa sementes intercaladas com adubação verde, usamos sementes nessa perspectiva na Mata Atlântica, um pouco mais complicado, estamos usando bastante na Amazônia, em plantio de adensamento, usamos semente em função do trabalho de doutorado do Ingo, onde ele mostra a possibilidade de ocupação dessas áreas com sementes. Então aqui são 2 áreas que ele testou, isso está publicado, a composição de 15 espécies aqui com sementes nessas áreas. Aqui está a área do Ingo com 1 ano, ele lá bonitinho, novinho ainda, com 2 anos e 8 meses, a área dele, e aqui a área em tempo zero. Se vocês conhecerem, é o Pedro que está ajudando o Ingo aqui a fazer a semeadura direta. Tá? Então, essa é a proposta, é possível fazer, só que nós temos que ainda trabalhar muito a tecnologia dessa semente para conseguir fazer que as espécies de recobrimentos germinem. E, no segundo momento, então, hoje o que a gente mais faz é isso, é plantar muda com espécie de adubação verde, de 0 a 2 meses, quando a gente não tem a certeza da germinação da espécie de recobrimento. Com 18 meses, essa espécie de recobrimento recobre a área. Naturalmente, as espécies de adubação verde saem, porque são escolhidas para sair naturalmente do sistema, e aí a gente faz um enriquecimento com o grupo da diversidade, usando várias formas de vida. Qual que é a grande vantagem disso? Eu não tenho competição com gramínea, e eu posso usar várias formas de vida, inclusive herbáceas, arbustivas, etc., porque eu já tenho a estruturação formada da floresta. Tá? Em vez de usar adubação verde, eu posso usar qualquer espécie comercial, milho, feijão, aí no caso é abóbora. Essa é uma área de abóbora experimental nossa também. Aqui estão as mudas plantadas, a área foi explorada de abóbora e a área 2 anos depois. Tá? Então isso mostra que dá para fazer nesse sistema de SAFs, dentro de uma perspectiva de usar isso para SAFs, que é isso que eu estou falando. Para os pequenos agricultores, põe isso dentro de um conceito econômico, estabelece um conceito econômico. Para o médio e grande, que não vai ter interesse de usar isso, põe dentro do conceito da conservação da biodiversidade ou do serviço a ecossistemas. Muito obrigado. Rapidamente aqui, obrigado, Ricardo. Vamos chamar aqui o Ladislau, que é o nosso último, que vai contribuir aqui no sentido da revisão bibliográfica, agora da parte de tese. Gostaria de agradecer a organização do evento, em especial o Felipe aqui. A gente tem estado em algumas trincheiras, né, juntos.
E essa apresentação, ao final de todas as apresentações que foram feitas aqui, abordando todos os biomas, né, não tenho realmente a pretensão de ficar discutindo aqui métodos ou técnicas de restauração, porque os apresentadores, os debatedores, são pessoas que estão respirando 24 horas por dia a questão da respiração. Infelizmente, não é o meu caso, né? A gente faz isso, né, de muito, dentre outras atividades. Gostei muito da sua apresentação, viu, Ricardo? Fiquei impressionado, para não dizer até chocado com os números, eu não conhecia esses números, né? Quem viu a apresentação hoje da Letícia na parte da manhã, vai se surpreender um pouco com o que eu vou apresentar aqui, porque ocorreu uma coisa que estava comentando com o Felipe, que chama-se sincronicidade, né? E nesse caso foi uma sincronicidade feliz, né? Porque ela fez uma abordagem que complementa aquilo que eu vou falar aqui agora nesse momento. Bom, o Ricardo falou sobre isso, né? Também vou passar muito rapidamente, né? Que é o contexto, né? Do que nós estamos fazendo aqui, né? Por que nós estamos discutindo, o que isso vai trazer em benefício da sociedade, né? Essa aqui é as etapas do CAR. Opa, pulou rápido demais, né? A luz, onde é que é? Aqui, está aqui, está aqui. Achei. Vem com óculos, né? Como o Ricardo falou, né, esse é o dado aqui de 31 de outubro, né, disponibilizado pelo MMA, que dá conta aqui de 100%, né, de cadastramento, né, das propriedades. E nós estamos agora a fase de acompanhamento desses cadastros, um duro trabalho por parte das secretarias de meio ambiente, né, para analisar todos esses cadastros, fazer as correções, para passarmos então para a fase de regularização que diz respeito aqui ao PRA. E aqui a gente tem uma grande expectativa, né, a gente como pesquisador e a gente também como cidadão, né, e saber como que vão ser analisados todos esses processos, né? Se vão ser analisados do ponto de vista de projeto ou do ponto de vista de processo, como foi falado muito bem aqui, né? Uma coisa é você atender, né, implantar no campo, outra coisa é você garantir que aquilo vai redundar realmente em um processo de restauração. E aqui o conhecimento realmente dos índices técnicos, né, é muito importante. Isso é gerado, né, tanto pela academia como por diversas instituições que vêm trabalhando com esse tema. Uma outra questão que é colocada aqui também nesse fluxo do MMA é a questão da negociação dos excedentes. Em especial aqui nós estamos falando dos excedentes de reserva legal que poderão também ser negociados, né, junto com aqueles que têm passivo. E eles poderão ser ou via cota de reserva ambiental, ou arrendamento de área de regime de servidão, ou doação ao poder público em área localizada no interior de unidade de conservação, ou então cadastramento de outra área equivalente, desde que seja com mesma titularidade adquirida ou adquirida em imóvel de terceiro com vegetação nativa em regeneração ou em recomposição. E aqui a gente chama atenção aqui para essa questão da qualidade dessas áreas que também vão ser negociadas, né? É outra expectativa que a gente tem com relação à análise desse processo, como que isso vai ser feito, né? Vimos aqui durante as últimas apresentações, ontem, que naturalmente vai haver assim, um grande desejo para a regularização de áreas baseada em regeneração natural, né? Então a gente aguarda que realmente a gente espera que essa análise seja feita com o devido critério, né? Bom, também já foi falado aqui, né, sobre as alternativas que estão lá, né, no novo Código Florestal, e certamente em todos os PRAs, aqueles que estão feitos, aqueles que estão em elaboração, né, que pode ser feito através da condução da regeneração de espécies nativas, plantio, né, espécies nativas, plantio conjugado, com conjugação da regeneração, ou plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes, ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência regional, e a gente está entendendo isso aqui, que é a questão dos SAFs. Tá? A gente sair daqui numa condição extremamente barata, né, por uma condição não tão barata assim. E, novamente, aqui é importante que a gente tenha o conhecimento necessário para fazer esse tipo de avaliação.
onde é que estão as experiências, né, de implementação de métodos e estratégias de saturação? As experiências bem-sucedidas, né, que possam ser utilizadas como referência sobre os métodos ou conjugação de métodos. Isso é uma coisa que a gente tem batido cabeça, né? Fiquei impressionado com a apresentação da Ana. Sobre as experiências na Amazônia, né, na Aliança. Você citou 327 experiências. Tá? Essa experiência interessa bastante para a gente. Né? É muito difícil conseguir se localizar e qualificar essas experiências nesse banco que você tem. Não é uma realidade em todos os biomas. Né? E onde é que a gente busca informação para isso? Né? Hoje pela manhã a Letícia fez uma apresentação muito boa sobre artigos em periódicos nacionais e internacionais, abordando os aspectos da restauração, das técnicas, métodos e técnicas. Tá? Nós sabemos que essa informação também entra em manuais e guias, planos, projetos, livros, relatórios, e aqui a gente vai mais além, né, nas consultorias, enfim. Temos uma grande quantidade de informações presentes, disponíveis, né, tratando diversos temas. E aqui também, além desses assuntos aqui, há diversos outros assuntos, por exemplo, com relação à ecologia da restauração, né? São assuntos de pesquisa básica que tem a ver com a ecologia aplicada. Bom, sabendo que eu ia fazer essa apresentação aqui no final, assim, bom, mas como que eu vou fazer essa apresentação para não ficar chovendo no molhado, né? E aí pensamos, inclusive, viu, Letícia, não sei se você está aí, pensamos, inclusive, começamos até um levantamento, né, de artigos em periódicos indexados, nacionais e internacionais, e aí passamos, então, a considerar a análise de teses e dissertações. Tá? E fizemos um corte aqui nessa análise, procurando analisar aqui os últimos 10 anos e mais um pedacinho de 2018, né? O que já foi feito, o que já foi considerado importante pela academia com relação a esse tema. Né? Novamente aqui, né, considerando as alternativas para a recomposição trazidas pelo novo Código Florestal, e essa questão aqui, plantio de mudas, semeadura direta, regeneração nacional com manejo, sem manejo, SAFs, nucleação e todas essas possibilidades, né, testadas durante esse período. Então, núcleo de diversidade, plantas facilitadoras, poleiros, transposição de glaria, topsoil, e também relacionado a métodos de controle de invasores. Tá? Nós agrupamos essas informações em 3 grandes grupos. São grupos que estão considerados na plataforma Web Ambiente. O Felipe apresentou ontem, né, uma plataforma que busca auxiliar técnico, produtor, na escolha da melhor estratégia e método para a restauração, que considera, então, o potencial de regeneração dessas áreas. Então, desde áreas com baixo potencial de regeneração, médio potencial ou elevado potencial de regeneração. Tá? E aqui nós temos, que nós consideramos, então, os métodos relacionados a cada uma dessas possibilidades, né? Desde regeneração natural sem manejo nenhum, né? Regeneração natural com algum manejo, tá? E aquela que envolve uma abordagem mais direta, né, que é o plantio de muda, semeadura direta e SAFs. Né? A fonte de pesquisa, então, foi a base de teses e dissertações da CAPES, que, de certa forma, está espelhado no IBICT, mas nem sempre, e muitas vezes repositório das próprias universidades. Né? E os temas da pesquisa, em geral, foi semeadura, restauração, regeneração, recuperação, nucleação, semeadura direta, restauração ecológica, restauração passiva, regeneração natural, enfim. Tá? Bom, o que foi selecionado para a apresentação? Então, se é a dissertação, a tese, o ano da defesa, a técnica, o bioma e o tempo, né, a idade da implantação daquele experimento dentro da analisado. Tá? Bom,
Nesse período aqui, 2008 a 2018, que aqui a gente considera bastante incompleto, né, porque tem colegas que estavam aqui ontem estão defendendo hoje, por exemplo, né, nós vemos aqui um incremento em termos de N, né, bastante significativo aqui nesse período a partir de 2012, que coincide exatamente com a promulgação do novo Código Florestal, né, mas que se mantém também num nível elevado, né. Então, são teses e dissertações tratando do tema, né. Quando nós vamos para biomas, né, nós consideramos os biomas, onde essas experiências estão sendo analisadas, né, nós vemos aqui a Mata Atlântica, 60%, né, de teses e dissertações, seguida aqui por Cerrado, pouco mais de 20%, depois Amazônia, quase 10%, Caatinga, e aqui os biomas menos contemplados, né? Não significa que não há trabalhos aqui, porque nós sabemos que tem trabalhos publicados em revistas, documentos da própria Embrapa e outras instituições aqui nesse bioma. Mas em termos de teses e dissertações, é um número bastante reduzido, né? Colocando essas informações aqui, então, dentro desses dois grupamentos, nós vemos aqui plantio de mudas disparado é o maior, né, quase 35%. Nós estamos falando aqui da abordagem das técnicas dentro dessas teses e dissertações, seguido então aqui semeadura direta e SAF, dentro então dessa estratégia de plantio de muda semeadura direta. Regeneração nacional com manejo, plantio, regeneração nacional com manejo, considerando nucleação, nós temos aqui pouco mais de 25%, né, dos materiais. Regeneração natural com manejo, particularmente com relação a controle de invasoras, por volta de 5%, e sem manejo, que é o isolamento da área, né, pouco mais de 20%. Tá? Analisando então a abordagem das técnicas, nós temos aqui por ano, né? Isso aqui nós estamos falando de N, né? N por ano. Nós observando que plantio de mudas ele ocorre praticamente em todos os anos, a maior técnica, né? Eu não vou olhar agora para ela. Seguido aqui nós temos, seguindo melhor dizendo, uma outra aqui é a questão da regeneração natural, que também aparece, né, em termos numéricos. Esse maior incremento aqui é normal, porque a gente viu que foi um período de maior defesas, né, de teses e dissertações. Tá? Quando analisamos isso aqui em termos percentuais, né, ou seja, relativo a cada ano, né, observamos que a questão de regeneração natural sem manejo, ele tem sido considerado com uma frequência relativamente boa, né? Foi falado ontem aqui, foi na abertura, né? Que é relativamente recente, mas estamos falando aqui de 10 anos, né? Mais ou menos, né? Até antes disso, a gente falava um pouco disso. Mas é importante destacar aqui também o papel da regeneração natural com manejo, né? Uma consideração aqui bastante razoável aqui a partir, né, de 2012, né? Assim como também a questão da semeadura direta, né? Voltando aqui de novo, voltando para os biomas, né? Tratando cada grupo de técnicas em particular, Mata Atlântica está aqui disparado de novo, né? Em termos de N e aqui em termos relativos. Quando nós vemos aqui, por exemplo, na Amazônia, não sei se o Marcos Vinícius está aqui hoje, né, mas estava conversando com ele e ele falando assim, bom, na Amazônia a questão é regeneração natural sem manejo, não tem problema nenhum na Amazônia, mas em termos de tratamento disso dentro de teses e dissertações é um assunto relativamente tratado com menor intensidade, por exemplo, com relação a plantio de mudas e plantio e semeadura direta, né? Pampa aqui, o número N é muito pequeno, né, mas nós vemos aqui a questão da semeadura direta, com algum destaque, a questão aqui
da regeneração nacional com manejo e sem manejo nenhum, né? Tá? Quando pegamos, então, esses materiais e plotamos aqui com relação à idade das experiências de restauração, nós temos esses dados aqui. Até 2 anos, né, de observação, nós temos 34% dos materiais. De 2 até 10 anos, 40%. Experimentações aqui envolvendo áreas 10 a 20 anos, 14%. E acima disso aqui, 20 a 40 anos, 11%. E acima de 40 anos, temos 1% nas observações, né? Observações gerais finais, como observado também apresentado pela Letícia hoje pela manhã, a gente observa assim, um forte desbalanço aqui entre os biomas, no que diz respeito, então, ao número de estudos feitos nessas abordagens, né, experimentações em técnicas e estratégias, né, com poucos estudos, em particular, né, no Pampa, Pantanal e depois Caatinga. Nos últimos 10 anos, então 25 a 30% das experimentações contemplaram regeneração sem manejo como alternativa da restauração. E 15 a 30% a semeadura direta. Tá? Então, a semeadura direta aqui realmente também não é um tema recente, né? É um tema que já vem abordado também com uma certa frequência. Regeneração natural com manejo, incluindo em especial a nucleação, tem se destacado aqui, tem merecido uma atenção especial e também não é surpresa, né? Todas as reuniões e encontros, esse assunto está em destaque. E cerca de 75% das áreas avaliadas possuem até 10 anos nesse conjunto de materiais analisados. Tá? E uma coisa que também chamou atenção é que baixo número de experiência envolvendo o uso de SAPs, né, como uma alternativa, né, inclusive para a obtenção de renda, também é um dado que surpreendeu. Nós sabemos que tem muita experiência de SAPs, mas nesse contexto da pesquisa, com essas palavras indexadas, voltou muito pouca coisa. Eu não falei inicialmente, mas essa análise envolveu aproximadamente 300 materiais entre teses e dissertações. Então, é isso dentro do tempo, hein? Obrigado. Você já tem aqui? Já tem? Passar aqui, ele está abrindo mão desse kit, porque a gente já passou desse kit de calendário, e qualquer coisa depois a gente, para quem por último a sair aqui, a gente... vamos sentar, chamar todos os apresentadores, Ricardo, Dazal, Renato, Catarina. A gente tem o seguinte, são 3h20, né? 3h22, a gente vai ter o intervalo às 3h30, ou seja, a gente teria que acabar aqui às 3h30. Agora, a gente pode ficar aqui mais um pouco, se vocês quiserem. Tá? A gente pode ficar aqui até 15 para... Vamos combinar? Ficamos aqui até 15 para as 4, né? Já tem outra? Ué, que hora que é? 20 para as 4 tem? Não. 16 horas. Então, vamos parar aqui. Vamos fechar às 20 para as 4. Então, vamos fazer bloco aí de 3 perguntas, faz favor, Cacau. Vamos passar aí 3 perguntas. Quem tem que levanta a mão, se tem perguntas aí. Não tem perguntas? Estamos sem perguntas. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Está lá no fundo, lá. Vou fazer aquela primeira pergunta. Aquele levantamento de SAFs para a Amazônia, que a gente compartilhou lá, você teve tempo de dar uma olhada nele lá? É que 20 minutos era muito pouco tempo. Não, eu sei. Eu só estou... Mas como uma pergunta, né? Para não dizer que não existe, né? Só para lembrar isso. Não, existem, tanto que os dados do levantamento da Aliança mostrou várias iniciativas de SAF, mas realmente não dava tempo de falar sobre os resultados dessas iniciativas todas. Mas tem muita iniciativa de SAF e principalmente por associações de produtores. 95% das iniciativas de SAF levantadas pela Aliança são de associações de produtores. Perfeito. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Pedro Zanetti, sou engenheiro florestal lá da Rural.
Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, né, da Caatinga. Primeiro, parabenizar todas as apresentações, foram excelentes, mas, em especial a da Caatinga, eu queria ouvir você falar um pouco sobre se existe alguma experiência de uso de palma forrageira, por exemplo, para conseguir superar, né, o problema da umidade ou da água no solo. Então, usar manejando, né, a palma forrageira para cobertura do solo, para que tenha maior umidade no solo, se você conhece alguma experiência nesse sentido. Eu já vi alguma coisa de usar a palma forrageira como se fosse um hidrogel. Então, picava a palma e colocava na cova. Mas ela, num plantio, em linhas, já... Existe um relato de um SAF, né, iniciando, não é um SAF, é um início de um SAF, onde usou a palma forrageira como um recobrimento de solo. Depois intercalou com outras espécies, mas para a manutenção da umidade, ela plantada, eu realmente não desconheço. Boa tarde, meu nome é Nondas, eu sou engenheiro florestal e consultor técnico do projeto Bem Diverso, atuo lá no norte de Minas Gerais. A minha pergunta é referente ao CAR, acho que é mais uma reflexão, mas vocês nos mostraram alguns dados, né, muito interessantes dessa tabulação de dados que vem ocorrendo aí. Por experiência própria lá na região, a gente sabe que muitos cadastros do CAR, os proprietários ignoraram totalmente a APP e não quiseram, né, identificar as APPs dele, para não ter que se aderir ao PRA, porque muitas delas estavam desmatadas. Ou seja, penso eu que os dados de área a serem restauradas são talvez muito maior do que esses dados que vocês nos mostraram. Então, minha pergunta é, vocês consideram que o CAR ele foi efetivo, né, sim ou não? E o que vocês acham dele, mesmo mostrando esses dados, mas muitas vezes esses dados não são realísticos? Mesmo nos mostrando, né, uma realidade impressionante, mas ainda assim a realidade pode ser que esteja pior que isso. Como é que vocês veem o CAR? Você acha que foi uma ferramenta legal ou que... Isso aí. Uma coisa é encerrar agora essa fase de cadastramento. A fase que foi falada aqui, que se inicia e que já começou, na verdade, é a avaliação desses cadastros. E aí cabe às secretarias avaliar a veracidade daquelas informações e propor a correção, caso seja necessário, né? Então, isso aí está sob responsabilidade agora das secretarias, que realmente é uma grande responsabilidade, mas está nessa fase, né? Acho que um aspecto que precisa ser chamado a atenção é que, você falou, né, da questão do CAR. Eu tenho falado isso publicamente, que eu considero muito interessante. Por quê? Porque é a primeira vez no mundo que um país faz diagnóstico ambiental de todas as propriedades rurais daquele país. Logicamente, nós temos um monte de problemas com o CAR, tivemos várias experiências, eu trabalhei no Pará, Acre, Rondônia, Bahia, São Paulo. De São Paulo, por exemplo, algumas pessoas aqui têm experiência disso, é assustador a realidade do que está no CAR do campo, em termos da definição do espacial e até das indicações de irregularidades. Então, já no Pará tem um monte de problemas com a questão da sobreposição, a ausência dos limites corretos das propriedades, então já são realidades diferentes. Mas isso vai se adequando no tempo. Então, isso que o Ladislau falou. O nosso próximo passo agora é fazer a checagem de cada um desses cadastros e, logicamente, isso vai ser corrigido no campo, porque o PRA e o PRADA é que vão corrigir isso no campo. Então, porque o PRADA é no campo, né? O CAR até agora é ilusório, mas o PRADA é no campo e aí essas coisas vão ter que acontecer. Só levantando que aquele dado que eu mostrei para você de São Paulo não é baseado na declaração do CAR, tá? O CAR foi usado só para delimitação e foi definido a partir de fotointerpretação, tá? Boa tarde a todos. Sou Daniel, analista do IBAMA, e estou participando dos programas de recuperação da Bacia do Rio Doce. A pergunta é bem específica para o professor Ricardo. Você mostrou uma foto da fazenda perto do Sebastião Salgado, numa floresta com monodominância. Provavelmente deve ser aroeira, né? Eu estou meio surdo, eu não entendi direito. Lá perto do Sebastião Salgado? Isso. Não era aroeira. Não? Mas a aroeira regenera lá. Lá no caso, se eu te falar o que é, você vai cair de costas, porque é peroba. Que bom. Então, assim, mas a pergunta, no caso da aroeira, que
que no norte de Minas tem muito, né, monodominância de aroeira, assim, o que a gente pode estar fazendo para fazer a recuperação dessas áreas? No sentido dessas áreas que regeneram Aroeira. poucas espécies, é isso. Então, é isso que a gente tem chamado, está bem declarado, eu acho que essa é uma discussão que a Catarina levantou, que eu acho super importante, nós estamos falando muito da questão da regeneração natural como estratégia, porque é mais barata, porque é mais fácil, porque tem todas as condições. A primeira questão que eu acho muito forte é que, se a gente fizer a opção por privilegiar essa metodologia, nós estamos fazendo uma opção social interessantíssima, né? Porque aonde tem potencial de regeneração natural é onde as áreas foram menos tecnificadas. E onde as áreas foram menos tecnificadas são na pequena propriedade ou no agricultor marginalizado. Nós estamos livrando de cumprir a restauração os grandes que tecnificaram as áreas e estamos pondo esse peso nos pequenos que foram historicamente marginalizados, nunca conseguiram usar as áreas bem e agora vão ser penalizados com fazendo a restauração. Então, isso tem um risco social absurdo, que nós não podemos falar isso, que seria mais fácil tecnicamente, ecologicamente mais interessante, com maior diversidade, etc., sem correr o risco social disso que a gente está falando. E a segunda questão, que essa regeneração natural é possível de ser manejada, é isso que a gente tem feito. Então, monitoramento é a palavra disso. Monitoramento vão definir as ações de manejo adaptativo, as ações corretivas, você vai preencher áreas, enriquecer áreas, fazer exatamente para que ela cumpra até chegar no mínimo de valores de referência. A nossa dificuldade hoje é valores de referência, e aí eu até chamo a atenção, o Vinícius está aqui, o Vinícius está com um doutorado dele, deve sair publicado muito recente, ele pode me falar, ele trabalhou com quantos fragmentos? Fragmentos de áreas restauradas? Estamos falando de 2.000 áreas que ele trabalhou para identificar valores de referência, que seriam valores de referência base para a nossa restauração. Desde 1, 2, 3 anos, ele é orientado do Fernando Martins, com todas as análises estatísticas para isso. É um trabalho que vai trazer uma contribuição absurda para essas questões, da gente ter pelo menos um norteador de valores de referência. E aí, a restauração assistida é nesse sentido dos valores de referência. Tá? Perfeito. Denise Garcia, da TNC. É uma questão em relação à caatinga. Em algumas regiões, em Pernambuco principalmente, a gente tem visto as áreas de APP completamente ocupadas por plantações. São regiões que sofreram com uma seca de um período de 6 anos, né? Voltou a chover esse ano. E eu queria que você discorresse um pouquinho, levando em conta a lei de vegetação nativa, a questão de risco social para esses pequenos. Queria que você discorresse sobre alternativas de restauração nessas áreas. Eu vi muito pouco de SAF implementado na sua apresentação. Gostaria que você falasse sobre isso. Acho que é um problema bem complexo, porque na Caatinga a agricultura familiar acontece geralmente no que se fala agricultura de vazante. É na APP, às vezes é dentro do rio. Né? Então, tem rios intermitentes, onde tem quase um semileito de areia, com um poço. Aquele rio corre água pouquíssimas vezes. E é dentro desse leito de areia onde se faz o plantio. Eu acho que esses agricultores familiares, dentro da sua capacidade de trabalho de mobilidade, dentro da área, eu acho que é uma das poucas, assim, pensando rapidamente, uma das poucas possibilidades que eu vejo seriam de usar economicamente essas APPs. Acho que não tem menor... saindo da APP, você já encontra uma área completamente improvável de cultivar, de ter uma agricultura. Né? Então, acho que isso é a gente tem feito algumas análises da perda de habitat na região, que a gente analisa perto da transposição, e a gente tentou correlacionar isso com estradas, com perto de cidade, com... Não. A degradação acontece pelo rio. Porque é onde as pessoas estão vivendo, onde as pessoas estão plantando. Então, esse é um cenário um pouco mais... É uma complexidade a mais ainda para a Caatinga. E tem um critério mais que é problemático, porque o associativismo na Caatinga ainda é muito incipiente. Né? Então, você tem pouca... O terceiro setor está iniciando, então você tem uma dificuldade de mobilização
dessas pessoas para criar um sistema. Embora lá exista, por exemplo, na Bahia, o fundo de pasto, que é terra comum. Mas, em específico, nessas comunidades que trabalham com essa agricultura dentro do rio, na beira do rio, eu acho que a solução única é trabalhar economicamente essas áreas. Não vejo como restaurar uma caatinga sem trabalhar com essa população, tirando seu sustento dentro dessa área. Não tem outra área para tirar o sustento. A minha pergunta é para Renato, com respeito à restauração da caatinga também, né? Visto que existe vários fatores, né, que determinam a escolha das espécies, na sua apresentação, eu acho que eu não ouvi você falar quais foram os critérios que você usou na escolha das espécies. Sim, a gente, para a herbácea, a gente eu vou até falar, deixei para falar na próxima apresentação da semeadura, a gente colocou alguns atributos, deu peso para atributos que a gente acha que possibilitariam a planta de fixar numa área altamente degradada. Então, o ciclo curto, alta capacidade de produção de semente, raiz superficial, entendeu? Alguns atributos que a gente usou, não ser alelopática, não ter uma especificidade muito grande na polinização, nem na dispersão. E a gente prospectou essas plantas que nasciam espontaneamente nos taludes e aterros compactados. Então, a gente foi atrás das plantas herbáceas que nasciam espontaneamente nas áreas mais degradadas possíveis, para a gente achar alguma que poderia nascer nessas áreas. Então, os atributos foram assim, plantas super resistentes que a gente acha que teriam atributos que pudessem sobreviver nessas áreas de empréstimo. Renato, Giselda, do Instituto Florestal de São Paulo. Eu queria que você me falasse rapidamente do conflito, se é que existe, de você usar água para irrigar plantio de restauração numa região em que as pessoas precisam tanto da água. E do ponto de vista ecológico, quando você irriga, você cria um clima que não existe naquela região. E o que vai acontecer com aqueles plantios irrigados quando parar a irrigação? Eu acho que a irrigação, nesses casos, é só para salvamento das plantas, para o pegamento das mudas. Eu acho que você não pode criar elas comendo danoninho, porque não vai ser a realidade dela nunca. Então, seria ali para só o pegamento dela mesmo, no estágio inicial, porque você coloca uma muda em novembro não vai dar. Em dezembro, ela vai ter, você tem que plantar tudo pronto em novembro para colocar ela para pegar a chuva de dezembro, janeiro, fevereiro, março e acabou. E só vai ter chuva no outro ano. Então, a irrigação seria para esse aspecto. Agora, à medida que você aumenta a área, isso encarece muito. Da onde tirar essa água também? Né? Irrigação no semiárido é possível porque exporta fruta, basicamente. Então, é um valor agregado absurdo. Lá na área da transposição, é um conflito, vamos dizer assim, moral, de não usar água. Porque a água que passa nos canais não é a água acessível para a irrigação de ninguém. Ela tem que chegar no destino final dela, que são as bacias receptoras. Então, eu não consigo chegar para um morador que vive numa situação social sensível, delicada, e falar assim, olha, você não pode tirar água do canal para plantar feijão enquanto eu estou plantando jurema preta. E assim, aí eu concordo com ele, vá lá e roube meu sistema de irrigação e coloque na sua casa. Né? Porque eu não conseguiria fazer isso. Sinceramente, eu acho que, embora eu entenda que é um passivo que tem que ser feito, mas eu acho que aí a gente tem que criar estruturas para que não use aquela água, se isso for possível. A gente está chegando a uma possibilidade concreta de que não precisa usar mesmo. Pedir autorização aqui para a mesa, perguntar para a mesa. Renato, eu acho que a caatinga é um desafio atual, né? O cerrado já está indo super bem e tal, mas a caatinga é esse grande desafio. Acho que mostrou as metodologias que eu já conheci, bastante interessantes, mas tem um fator que me incomoda muito, né? Que é a questão das cabras, né? Como é que esse isolamento vocês fazem? Porque eu vi uma proposta recente, que estava, inclusive, para ser colocada no PRA, que eu quase tive um infarto, que era fazer o cercamento das áreas, todas as áreas de APP da Caatinga, ou seja, seria o maior desmatamento da Caatinga da história, né, para cercar as APPs. Então, como é que vocês trabalham com isso? Então, eu acho que também é uma realidade, assim como a falta d'água.
Não existe possibilidade de você trabalhar a recuperação. Falar assim, não, vamos cercar e tirar essa fonte de impacto, porque não existe. E assim, tem lugares que são cercados que mesmo sem roubar cerca, o morador na região abre, porque ele vê nossa, verde. Minhas cabras aqui, verde ali, é óbvio que eu vou cortar a cerca e vou botar as cabras para dentro, é claro. Se a cerca mesmo, se acaba um dia, não achar um jeito de criar alguma forma de abrir aquilo. A gente trabalha com núcleos mais adensados, com espécies tardias, e aí a gente faz um cercamento com algaroba. Então a gente corta a algaroba, tem que controlar ela na região. Então a gente corta e faz como se fosse um garrancho ao redor, e ainda planta, quando possível, uma linha de xique-xique, faz uma cerca viva. Né? É custoso, demora perto de 1h30, 3 horas para fazer esse cercamento. É algo que a matéria-prima geralmente é barata, mas isso pode acontecer uma área que não tem algaroba, como é que faz? Xique-xique também a gente corta os braços, faz estaquia, mas ele demora para crescer. Eu acho que para essas árvores que são muito filé mignon, vai ser custoso. A gente está selecionando algumas árvores, algumas espécies que o bode tem uma preferência muito menor, que é algumas euforbiáceas, tipo o jatrofa, e também a favela, né, que são de crescimento rápido, e o bode ele só come aquilo se tiver nas últimas oportunidades de vida. E também eu acho que para a herbácea, o que a gente pensa é colocar uma densidade que aguente o bode comer e ela continue lá. Tem que ter um ciclo curto. A gente pegou espécie que gera semente com 2 meses, 3 meses. Então ela gera um banco de semente, o bode come e ano que vem vai ter mais de novo. Então ela vai aparecer e vai sumir. E achar uma densidade equilibrada em relação a isso. Gente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês 4 aqui. Obviamente, de coração, a presença dos outros 4, né? A Giselda está aqui, o Daniel já foi desesperado lá, que eu já vi, por conta do Renato, que tem uma outra mesa aqui. Mas eu quero contar para vocês o privilégio que foi estar aqui com vocês na fila do gargarejo, vendo o que a gente teve a oportunidade de ver aqui hoje, sabe? A gente teve um patrocínio aí, a TNC, algumas pessoas vieram por conta própria, porque aqui cada mesa foi patrocinada, quase um patrocínio pessoal. Algumas pessoas, o projeto Biomas teve o privilégio de poder trazer aqui, né, para poder chegar nesse lugar. Então, esse custo foi amortecido por todos esses parceiros aqui, da GIZ, né, do próprio Serviço Florestal. Então, é um privilégio ter participado, né, aqui junto com vocês que estão sentados aí, dessa troca de informações muito rica que a gente viu, mostrando que a restauração não é apenas área, que é importante, nós temos um baita desafio, mas que também há o ganho de escala, no sentido de que conteúdo que a gente pode trazer técnico, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas façam a restauração da vida delas também. Isso é que é bastante fundamental. E esse é o desafio que a gente tem como pesquisador. Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, e uma salva de palmas a todos nós aqui.